Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de toda essa polêmica do Homem-Aranha fora da MCU. A gente vai entender um pouco mais, mas eu vou um pouquinho além. Eu vou falar desde o contexto, desde os contratos anteriores e o real motivo disso tudo tá acontecendo, que é... Então senta aqui, lá vem história. Mas antes, se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô falando das novidades dos filmes e das séries. Tem playlist de quadrinhos, final explicado, teoria, análise de trailer e muito mais. Essa relação da Marvel com a Sony, ela é bem antiga, até mesmo antes da Disney comprar a Marvel, que vem desde a época dos quadrinhos, lá nos anos 80, quando a Marvel ela tava passando meio que por maus bocados, né? E daí eles começaram a vender os direitos cinematográficos de alguns heróis, e é por isso que a gente viu Deadpool e outros heróis lá na Fox, e assim como a gente vê o Homem-Aranha e outros heróis ou do universo aí do Aranha pra Sony. E se você tá atualizado aí nesse universo da Marvel e da Disney, você provavelmente sabe que ela readquiriu os direitos da Fox, só que ela comprou pelo valor de 71 bilhões de dólares. Só pra vocês terem uma ideia, quando a Marvel vendeu os direitos do Aranha lá pra Sony, eles pagaram 7 milhões de dólares. Só que eles venderam os direitos lá em 1999 e foi por isso que a gente viu o filme do Tobey Maguire em 2002, que inclusive teve uma bilheteria muito boa, que arrecadou 821 milhões de dólares. Tem muita gente que ainda prefere esse Homem-Aranha, apesar do terceiro não ter sido um sucesso assim. E depois, em 2012, a gente teve o reboot com Andrew Garfield, do espetacular Homem-Aranha, que não foi muito bem aceito, e nessa época a Marvel ela já estava bombando bastante com seus filmes desde 2008, com o primeiro Homem de Ferro. E foi em 2015 que a gente teve um anúncio que finalmente o Homem-Aranha ia integrar o MCU, porque rolou um acordo que ia ser bom tanto pra Sony quanto pra Disney, e foi por isso, em 2016, que a gente viu a primeira aparição do herói no universo cinematográfico da Marvel em Guerra Civil. Em 2017, ele teve o seu primeiro filme solo, apesar de ainda ter o apoio do Tony Stark, que meio que apadrinhou o Aranha. Só que parte desse acordo também é que a Marvel ela só poderia produzir o terceiro filme do herói se a bilheteria atingisse 1 bilhão de dólares, o que aconteceu, e chegou a passar até mesmo Skyfall, que era a maior bilheteria da Sony até então. E é aí, meus queridos, que a polêmica começa, porque você acha que é só um apego do personagem? Não! A Marvel bateu a meta, mas ela pediu que os lucros fossem divididos 50-50, sendo que o acordo anterior era 95% para a Sony e 5% para a Marvel. A gente sabe que a motivação principal é o dinheiro, mas a gente também tem que ter em mente que o Homem-Aranha só é o Homem-Aranha que é hoje em dia, nesse universo todo aí de heróis, contando inclusive a DC Comics, graças à Marvel. E sem falar que agora, na situação atual, ele tem uma grande importância para a história e também foi muito bom pro público, né? A gente poder ver o herói interagir com os outros que a gente já conhecia e que a gente acompanhava no cinema. Só que de contrapartida, a Sony trouxe um dos melhores filmes já feitos do Homem-Aranha, particularmente é o meu predileto, que é a animação Homem-Aranha no Aranhaverso, lá de 2018, inclusive ganhou o Oscar, foi indicado em outras categorias também, o que significa que ela poderia explorar esse universo aí, caso o Tom Holland de fato fique só na Sony. Obviamente isso acarretaria alguns problemas de continuidade na história no MCU, mas também a Sony teria que ter um bom brainstorm aí, principalmente por causa daquele final do filme. Se você ainda não assistiu, alerta spoiler, em que a identidade do Homem-Aranha foi revelada. Então, eles poderiam talvez explorar aí no Aranhaverso, em que ele vá para um universo em que ainda não descobriram a identidade, ou até mesmo como é nos quadrinhos, né? Sempre teve essa disputa em falar quem que era o Homem-Aranha e tudo mais, e ele contornar de alguma forma. Então, tem o que fazer, tem como resolver, mas precisa ser inteligente para não ser um outro filme flop. Até porque a Sony disse que ela daria continuidade à história que a gente viu até agora. A gente sabe que provavelmente a motivação foi o dinheiro, e se a gente avaliar os números até agora, eles precisavam bater 1 bilhão, e eles conseguiram, eles bateram 1 bilhão,1 bilhão, e se a gente fizer aí os cálculos da bilheteria, nesse caso a Disney ela teria levado 50 milhões de dólares nesses 5% dela.
Parece um pouco injusto, tendo em vista que todo esse sucesso aí do Homem-Aranha tenha sido relacionado à Marvel. Só que se a gente avaliar os números anteriores, o filme de 2002 ele teve uma bilheteria de 821 milhões de dólares. E até mesmo o filme do Andrew Garfield de 2012, ele foi um filme bastante criticado, mas mesmo assim a bilheteria dele foi 757 milhões de dólares. Então, se a gente for considerar algumas outras questões, como por exemplo, inflação da bilheteria, afinal a gente tá falando de um filme aí de 2002 que teve esse rendimento de mais de 800 milhões de dólares, até mesmo um filme mais fraco teve 757 milhões de dólares, a gente vê que a Sony ela já conseguiu mais ou menos a bilheteria que a Marvel conseguiu em 2019, até porque o primeiro filme feito pela Marvel aí do Homem-Aranha de 2017, a bilheteria também ficou aí em torno de 800 milhões de dólares, o que significa que esse novo acordo proposto pela Disney faria com que a Sony ganhasse menos do que um filme fraco deles, como o Amazing Spider-Man. E é válido lembrar também que a Sony ela tem os direitos cinematográficos, ou seja, toda vez que ela lança um filme, etc., a gente sabe que a venda aí de brinquedos e etc. acontece e muito, e essa parte fica toda pra Disney. Mas a questão também é que mesmo que o Homem-Aranha ele continue com o background construído pela Marvel lá na Sony, o Kevin Feige ele não vai mais fazer parte da parte criativa e que ele vai focar só nos heróis que fazem parte totalmente da Disney, ou seja, o Pantera Negra, Capitã Marvel e os próximos filmes aí que estão por vir. O que me faz pensar é que na realidade o Kevin Feige tá ficando bem caro pra Disney produzir esses filmes dentro desse acordo que ela fez com a Sony, porque o Kevin Feige ele é uma parte muito especial aí pra eles, ele já arrecadou mais de 22 bilhões em bilheteria dos filmes desde 2008 e pesquisando o patrimônio dele é equivalente a 1% do que ele fez de bilheteria, ou seja, isso significa que o lucro que foi gerado lá de Homem-Aranha, o Kevin Feige acaba ficando muito caro para a parte criativa do filme. É basicamente como se a Disney ela tivesse pagando um pouco mais do que ela queria, do que realmente lucrando para ter o herói no MCU. Então faz sentido realmente que ela queira abocanhar uma parte um pouco maior, mas para isso ela teria que também aumentar a bilheteria para fazer com que fosse justo para a Sony e manter aí a bilheteria que ela mesma conseguiu sozinha. A gente sabe que o Homem-Aranha se vende sozinho, tendo a prova aí desses números desde 2002, mas como uma grande fã, é lógico que eu quero ver o herói interagindo com os heróis que a gente conhece, participando do MCU, mas também tem que ser um acordo que seja justo para as duas partes. E assim a Marvel conseguir seguir com o plano original que eles tinham para a história aí com o Homem-Aranha. Como, por exemplo, um filme muito esperado que muitos de vocês ficam falando, que é o filme do Deadpool com o Homem-Aranha, mas também, se for pensar por outro lado, seria muito legal se ficasse na Sony, porque a gente finalmente teria aí um filme do Homem-Aranha com o Venom. Em resumo, a gente tem boas possibilidades para serem aproveitadas independente do que acontecer com essa história, lógico, se o Tom Holland aceitar ficar só na Sony. Mas deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse caso todo. Você acha realmente que é o dinheiro envolvido ou tem algo mais por trás? Ou você acha que até o final do ano essa história pode ser resolvida e o Aranha vai continuar no MCU? Ou foi tudo um golpe de marketing bem perigoso para D23 que acontece na próxima semana? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!